Olá, meu nome é Gabriel, eu sou estudante na Universidade Federal de Santa Catarina, estou fazendo graduação em Ciências da Computação, sou também membro da comunidade do Cohere Labs e hoje eu vou apresentar o meu projeto que investiga o uso de redes neurais neuromórficas informadas pela física para rastreamento de detritos espaciais. Eu intitulei o projeto de OIE, a Hybrid Pin-SNN Framework for Energy Efficient Spatial Situational Awareness. Desde o lançamento do Sputnik em 1957, o número de objetos artificiais em órbita ele cresce continuamente. Atualmente, nós temos dezenas de milhares de objetos rastreados e milhões de fragmentos menores, especialmente concentrados em órbita baixa, ou como a gente chama de LEO. Esse crescimento ele é impulsionado por mega constelações comerciais, como a Starlink, o maior acesso ao espaço e uma nova corrida tecnológica e geopolítica que nós temos hoje em dia. O problema é que o ambiente orbital ele não escala de forma segura. Colisões elas geram fragmentações que, por sua vez, elas aumentam essas fragmentações e o risco maior de novas colisões. Esse efeito cascata ele é conhecido como síndrome de Kessler e representa uma ameaça real à sustentabilidade das operações espaciais. Mas se esse problema ele é conhecido, por que ainda é tão difícil rastrear tudo de forma confiável? O rastreamento orbital ele depende de sensores ópticos, radares e, mais recentemente, sensores neuromórficos, que são baseados em eventos. Esses sensores eles produzem dados ruidosos, esparsos e com grandes lacunas temporais, muitas vezes com observações separadas por múltiplas órbitas. Os filtros que a gente tem, os filtros clássicos como EQF e UQF, eles assumem que as observações elas são frequentes e que o ruído ele é bem modelado. Só que quando essas premissas falham, o filtro pode divergir e gerar estimativas excessivamente confiantes. Então não funciona tão bem. Já modelos modernos de machine learning, como redes neurais recursivas, as RNNs, e os transformadores, eles exigem de grande volume de dado, o que a gente geralmente não tem, e também eles não respeitam naturalmente as leis da física, o que com o tempo eles vão acumulando o erro. Então como que a gente consegue combinar a robustez física com a flexibilidade de aprendizado? Aqui que a gente entra na ideia central do nosso projeto, que a proposta é justamente combinar três pilares: o aprendizado neuromórfico, que é conhecido por ser de baixa energia, a informação da física explícita para colocar dentro do nosso modelo, e justamente essa eficiência energética. Então, isso nos leva a justamente esse modelo, que é as NP-SNNs, ou Neurophysics Informed Spiking Neural Networks. As Spiking Neural Networks, SNNs, elas processam informação no tempo de forma esparsa e orientada a eventos, o que combina naturalmente com os sensores orbitais. Ao mesmo tempo, restrições físicas garantem que as previsões respeitem invariantes como energia e momento angular. Então a pergunta central passa a ser: essa combinação funciona na prática para a dinâmica orbital? Para responder isso, a gente precisa ter um framework bem definido. Então uma das propostas desse projeto é justamente criar esse framework que é centrado em circuitos neuromórficos e essa arquitetura de NP-SNN. Então a gente se insere nesse framework maior de SSA, que inclui detecção, rastreamento, classificação, avaliação de risco e mitigação. Cada um desses módulos, em princípio, ele pode se beneficiar dessas arquiteturas neuromórficas e esse aprendizado físico. No entanto, atacar tudo isso de uma vez seria irrealista para o escopo desse projeto nessa etapa inicial da residência. Então, nesse contexto, a gente decidiu estudar exclusivamente o módulo de rastreamento orbital como uma prova de conceito. Então, vamos dar uma olhada como que a gente fez essa arquitetura proposta da NP-SNN. A arquitetura ela começa com o encoder, que transforma as observações em um espaço latente contínuo. Em seguida, a gente utiliza codificações temporais para capturar periodicidades orbitais.
O núcleo do modelo é uma rede spiking do tipo Leak Integrated Fire, capaz de integrar informações ao longo do tempo com baixa atividade. Isso permite lidar bem com observações irregulares e lacunas temporais. Durante o treinamento, adicionamos perdas físicas que penalizam violações da dinâmica orbital, reduzindo deriva em previsões de longo horizonte, que é o que a gente tem basicamente em objetos em órbita. Mas então como que a gente vai avaliar essa arquitetura em condições realistas? Basicamente, a gente gerou um dataset com foco em realismo e controle experimental, utilizando órbitas baixas, então órbitas em LEO, com perturbações de J2 e observações ópticas de radar. Nós introduzimos algumas lacunas aleatórias de observação para simular essas condições reais de rastreamento. E as trajetórias elas são sempre inicializadas a partir de TLS reais, que a gente pega principalmente de agências espaciais como a NASA e a ESA. E elas são refinadas via simulação sintética. Esse pipeline híbrido com TLE real e a simulação e propagação depois, ele é comum em pesquisas de SSA, quando os dados reais eles são limitados. Então, esse é basicamente o nosso pipeline. E esse dataset, nessa etapa, ele serve principalmente para validar essa arquitetura. O foco aqui não é obter o estado da arte, como a gente esse projeto em si ele é uma prova de conceito. Então, vamos ver como que a gente pegou esse dataset, pegou o nosso modelo e como que a gente fez para treinar esse modelo tão sensível e sem uma instabilidade numérica. O nosso treinamento ele segue uma estratégia de currículo learning com 5 estágios. Inicialmente, o modelo ele aprende apenas a ajustar os dados observados e gradualmente a gente aumenta o peso das restrições físicas até que elas dominem o treinamento. Isso é uma técnica muito comum para evitar que o modelo ele não tenha convergência, principalmente quando o projeto em si ele é muito complexo. Então, se você vai treinando aos poucos o modelo, ele tende a treinar melhor e aprender melhor. E isso também ajuda a evitar instabilidades comuns nesse tipo de modelo que é informado pela física. Contudo, infelizmente, devido às limitações computacionais minhas aqui na minha área de trabalho, o modelo ele completou apenas cerca de 18% desse currículo planejado. Então, a gente não completou o currículo todo, a gente não completou o treinamento como um todo, porque a gente precisaria de uma GPU um pouquinho mais potente do que a que eu tenho aqui, que só tem de 2 GB, infelizmente. Então, o que exatamente a gente pode concluir até agora com essa prova de conceito e com esses resultados obtidos? Basicamente, pela tabela a gente pode ver que o RMSE está alto ainda, mas isso é esperado, dado que o modelo em si não alcançou essa fase restrita pela física, dominada pela física. Então, comparativamente com modelos clássicos, o nosso RMSE está bem alto, nosso erro está alto. O resultado, a gente consegue ver pontos positivos nele para essa prova de conceito, porque o mais importante acaba não sendo essa precisão final, mas essa estabilidade durante o treinamento. O modelo ele não diverge pelo que a gente pode ver e as perdas físicas elas são bem comportadas. Então mostra que o pipeline ele funciona de ponta a ponta e a gente já fez toda a engenharia e o código para que ele funcione de ponta a ponta. Então isso valida a nossa viabilidade de abordagem e abre o caminho para escalonamento. Então o que isso significa para o futuro do projeto e para as próximas etapas da própria residência? Basicamente a gente pode ver que esse trabalho ele demonstra que as NP-SNNs elas são uma abordagem viável para aplicação de dinâmica orbital e que a infraestrutura do nosso projeto também já está completamente operacional. Isso a gente disponibilizou publicamente no nosso GitHub. E com mais recursos computacionais, a gente espera que o modelo vá completar o currículo e atingir um desempenho de estado da arte. Então, em fases futuras, a gente pensa em justamente treinar o currículo inteiro, fazer um rastreamento de objetos múltiplos e utilizar sensores neuromórficos reais, além de colocar esse modelo dentro de um hardware especializado como o Low-High da Intel. Então, esse trabalho ele representa esse primeiro passo em direção a um sistema de SSA mais eficiente, robusto e fisicamente consistente. Muito obrigado pela atenção.